Pai, nós queremos te agradecer pela vida de Rafa. Muito obrigado por esse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que a tua mão possa estar estendida, Deus, sobre a vida do teu filho, que ele possa se sentir pequeno, Pai, mas surpreendido pela tua graça. Que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Hangar 3, amém? Amém? Glória a Deus, eu gosto assim, do povo acordado na hora da pregação, que está prestando atenção. Muito bom estar aqui com vocês. Eu confesso que desde que eu recebi o convite de vir ministrar a palavra hoje, minha pressão não parou de cair, porque toda vez que eu pensava que eu ia pregar aqui, eu começava a me tremer. Mas eu sinceramente acho que prefiro que seja assim, porque a gente continua reconhecendo que tudo que nós fazemos aqui não depende de nós, não está na força do nosso braço, mas está na direção do Espírito e está deixando ele fluir. Então, que nessa noite você continue sensível para aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Eu, antes de iniciar a falar o texto, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus vem falado comigo em oração nos últimos meses, na verdade, aqui no Hangar. Talvez você já tenha me visto atrás da igreja com um caderninho, se acabando de chorar e escrevendo as coisas ao mesmo tempo. Funciona assim comigo, pelo menos. E uma das coisas que o Senhor tem me dito é que, em oração, nós deveríamos formar uma geração que é desesperada pela presença dEle. Formar jovens que estão sedentos e que o amem tanto, que o persigam com toda a força que tem. Então eu gostaria que nessa noite você entendesse que o momento da palavra também é um momento de entrega. A entrega da sua atenção, é a entrega do seu coração, é a entrega dos seus pensamentos para aquilo que Deus está querendo falar. Se nós queremos realmente viver isso que Ele está disposto a fazer com que a gente alcance, então nós precisamos viver conforme o nosso objetivo. Não adianta eu querer chegar no norte e começar a andar para o sul. E nós já temos a certeza de que Deus nos prometeu que vai se revelar a nós. Então cabe a nós nos posicionarmos conforme a sua palavra. Amém? Então nessa hora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. Como foi dito, nós estamos numa série falando sobre obediência. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Abraão. Nós vamos falar sobre sua entrega total, a sua confiança no Senhor. E a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Até aqui por enquanto. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, clamando para que o Teu Santo Espírito traga a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Nós queremos obter o entendimento completo daquilo que o Senhor tem a nos entregar hoje, e nós queremos, Pai,
que o Senhor possa fluir nesse lugar, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nenhuma palavra que eu venha dizer saia de mim mesmo, mas que venha do teu trono. Eu sei que existe uma porção que o Senhor reservou para essa noite e que nós podemos acessá-la, e nós estamos afirmando que nós queremos acessá-la. Então, por favor, com sua misericórdia e graça, nós clamamos. Fale ao nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. É interessante a gente perceber nesses versículos que existe uma diferença clara entre acreditar em Deus e confiar em Deus. A palavra vai dizer, no versículo 6, que Abrão creu no Senhor. Mas no versículo 8 a gente vê uma postura um pouco diferente. Ele começa a questionar: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E parece estranho a gente entender isso, mas eu posso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso acreditar que Deus existe, mas mesmo assim eu posso não confiar que Ele está comigo. Ainda assim eu posso não confiar que a palavra dEle vai se cumprir na minha vida. Porque a palavra também nos revela que nós só confiamos em quem nós conhecemos. E isso pode ser visto no Salmo 25, versículo 14, que vai dizer que o Senhor confia os seus segredos para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, existem coisas que Deus não conta para todo mundo, não porque Ele não queira contar, mas porque essas pessoas não se colocam diante dEle com o coração que é necessário para receber daquilo que Ele tem para entregar. É como se houvesse uma porção específica que Deus desejasse compartilhar. Mas Ele precisa saber que você é responsável com aquilo que Ele está a oferecer. Se eu não confio em uma pessoa, eu não vou começar a contar a ela tudo o que acontece na minha vida. Eu não vou contar a ela as coisas que atingem o meu coração. Eu não vou contar a ela aquelas coisas que eu não sinto segurança. E aqui a gente nota que, por mais que Abrão cresce em Deus, porque ele viu as coisas que Deus fez na vida dele, mas ainda assim, ele não tinha desenvolvido a confiança no Senhor. Isso também acontece com o povo que saiu do Egito. Eles viram o mar vermelho se abrindo, eles viram as pragas e os sinais que Deus mandou sobre o Egito. Eles foram retirados da escravidão de uma forma milagrosa. Mas quando eles estavam no deserto, eles começaram a questionar: Moisés, você nos trouxe aqui para quê? Foi para que a gente morresse? Porque no Egito a gente pelo menos tinha onde cair morto, mas aqui a gente está só no meio do deserto. A gente não tem água, a gente não tem comida. Eles acreditavam que Deus existia, porque foi Deus que os tirou de lá. Mas eles não confiavam no Senhor, porque eles só acreditavam em Deus, mas não o conheciam. E perceba que não importa quanto tempo você está na igreja para você desenvolver essa confiança no Senhor. Não importa o tempo, o que importa é o seu nível de entrega e rendição. Aquele povo passou por 430 anos em cativeiro. Eles tiveram tempo suficiente para ouvir falar sobre Deus. E eles tiveram tempo suficiente para buscar conhecê-lo. Mas eles se contentaram em apenas saber que Deus existe. E quantas vezes nas nossas vidas nós estamos satisfeitos em saber que Deus existe, saber que a palavra dele está expressa na Bíblia, mas nós não confiamos que ela pode ser a verdade total e absoluta nas nossas vidas. Nós não confiamos que o mesmo Deus que fez sinais e maravilhas pode fazer no nosso tempo. Nós acreditamos que Ele é todo-poderoso, mas nós não deixamos que isso passe apenas do nosso intelecto e atinja o nosso espírito. Nós não deixamos que sua palavra enraize no nosso coração. Nós estamos satisfeitos em apenas nos contentar com o nível do entendimento com a mente, mas nós não queremos estar dispostos a usar da nossa fé para viver aquilo que Deus tem para nós. E a resposta de Deus é interessante.
O versículo 8, Abraão pergunta: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse da terra que o Senhor está dizendo que eu vou tomar? E ao invés de Deus lembrar Abraão de tudo que Deus já tinha feito na vida dele, ao invés de dizer que Ele é o Todo-Poderoso, ao invés de fazer qualquer outra coisa, ao invés de fazer um sinal, uma maravilha, Deus diz: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. A resposta de Deus para a desconfiança de Abraão era pedir a sua rendição e sua entrega. A resposta de Deus parece sim contradizer, porque como assim eu estou desconfiado de que aquilo que você está me dizendo não vai acontecer, e você pede que eu me entregue ainda mais, você pede que eu renda alguma coisa a mais, mas o que Deus está querendo nos ensinar é que para que a gente aprenda a confiar nele, nós primeiros precisamos aprender a nos render, a gente precisa aprender a sacrificar se a gente quiser de fato confiar no Senhor. Se a gente quer ter esse relacionamento desenvolvido com Ele, então nós precisamos estar dispostos a sermos vulneráveis a Ele. Não porque Ele não nos conhece, mas porque nós precisamos entender que Ele nos conhece. Não porque Ele não sabe do que eu passo, mas porque eu preciso ter essa noção de que eu estou me entregando a Ele e de que eu estou dando o controle a Ele. E não parece justo se fosse algo de igual para igual. Se fosse eu falando para você, dizendo: olha, eu estou te fazendo 1001 promessas, pode acreditar que vai acontecer. E você me perguntar: certo, mas qual é a garantia? E aí eu te digo: me entrega o que tu tem. Isso não é garantia nenhuma. Mas aqui não está sendo uma conversa de igual para igual. Aqui está sendo a criação falando com o seu Criador. Aqui está sendo o Deus Todo-Poderoso que traçou toda a história de Abraão para aquele que ainda era chamado Abrão. Aqui está sendo o Deus que nos conhece por completo, falando com nós que estamos aprendendo a conhecê-lo. E sinceramente, ainda assim não é justo. Se nós olharmos para as nossas vidas, Jesus entregou muito mais do que Ele nos pede. Porque a palavra vai dizer em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor por nós. Deus entregou Jesus quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos escravos do pecado, quando ainda não havia nenhuma possibilidade de irmos ao seu encontro, quando nada em mim desejava Cristo, Ele desejou restabelecer a comunhão minha com o Pai. Ele deu o primeiro passo, Ele veio ao meu encontro quando não havia nenhuma possibilidade de eu ir até Ele. Nós precisamos entender que Jesus já fez tudo por nós. E que agora Ele só pede que a gente entregue um pouco mais para que a gente venha conhecer a Ele. Ele só pede que a gente renda o nosso coração para viver os planos dEle. A palavra vai dizer em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20... que todas as promessas que Deus nos faz, em Cristo nós temos o sim. E por meio dele nós dizemos amém. O que isso significa? Que todas as palavras que Deus tem ao nosso respeito, tem a confirmação na cruz. Porque Jesus se entregou quando ainda não havia nenhuma possibilidade de eu ir até Deus. E quando eu estou em Cristo, então eu posso viver através dele. Toda a sua justiça me é imputada. Eu troco o meu fardo de pecado pelo peso da sua santidade. E eu posso viver aquilo que Deus já terminou para a minha vida. Então, quando Deus nos pedir para que a gente entregue algo, lembre-se do que Ele já entregou por você. Será que a nossa entrega é mais difícil do que a entrega de Jesus na cruz? O próprio Deus que se fez homem e tomou o nosso lugar.
E aí Deus nos pede para entregar alguma coisa e a gente inventa 1001 desculpas. A gente finge que Ele não está falando. A gente tenta cegar os nossos olhos. A gente tenta tampar os nossos ouvidos. Será que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para que eu possa também me entregar um pouco mais a Ele? Será que tudo que Jesus já fez por mim ainda assim não vale a pena o meu sacrifício? Será que a rendição de Cristo, será que todo o seu percurso na via dolorosa e os cravos que o perfuraram e a coroa de espinhos e toda a humilhação que Ele sofreu e pior ainda, estar separado do Pai, será que isso não é digno da minha entrega e rendição? Eu gostaria que a gente visse algumas das coisas que Deus pediu para que Abraão entregasse. A primeira delas no capítulo 12, versículo 1. A primeira coisa que Deus vai pedir de Abraão é que ele largue a sua zona de conforto. Deus vai dizer a ele: Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão não sabia para onde que ele iria. Abraão não sabia qual que era o plano do Senhor. Abraão não sabia por onde ele seria conduzido. Mas ele tinha uma palavra e ele decide se mover a partir disso. Por mais que custasse aquilo que era cômodo, aquilo que era confortável, porque ele iria deixar de lado tudo aquilo que já estava pronto para ele, para começar a andar em tendas, para começar a seguir um rumo errante, como peregrino em terra estranha. E eu gostaria que você percebesse que Deus diz para que ele saia do meio dos seus parentes, sendo que quando a gente continua lendo, a gente vê que Abraão vai com o seu sobrinho Ló. E não dura nem um capítulo para que isso comece a dar errado, porque os servos de Abraão começam a discutir com os servos de Ló, e as coisas deles eram tantas que começava a dar confusão. E aqui a gente percebe que quando nós não obedecemos totalmente ao Senhor, nós temos trazido sobre nós dores que nós não precisávamos estar vivendo mais. Porque Abraão teria uma dor, sim, de deixar tudo que ele estava acostumado, de deixar a sua terra, de deixar a sua família, mas em breve iria passar. Mas a dor que ele sentiu foi pior, porque ele teve esse impacto inicial de desapegar de tudo, e depois ele teve que desapegar novamente do seu sobrinho e se separar mais uma vez daquilo que ele se importava. Às vezes a gente tem se segurado em coisas que Deus já falou que não cabe mais nas nossas vidas, e nós temos trazido sobre nós pesos que não eram mais para estar conosco. Existem bagagens que não dá para carregar e que Deus já disse que era para que a gente já abrisse mão. Existem lugares que não era para nós estarmos indo. Existem pessoas que não era para que a gente estivesse andando, mas nós temos insistido. E sabe, nada disso termina bem. A gente só termina acumulando mais frustrações. E quando Abraão finalmente se desprende de tudo aquilo que Deus já havia pedido a ele, ele começa a prosperar. A segunda coisa que Deus pede para que Abraão rendesse eram os seus próprios planos. Era tentar fazer as coisas do seu próprio jeito. Gostaria que a gente lesse o capítulo 17 de Gênesis, a partir do verso 18. Então Abraão disse a Deus: permite que Ismael viva sob o teu favor. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará
Estabelecerei com ele a minha aliança, que será a aliança eterna para a descendência dele. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, eu o farei fértil e o multiplicarei muitíssimo. Ele será pai de 12 governantes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem por esta época. O que Deus está falando aqui é que, por mais que a gente trace os nossos próprios planos, mas o melhor sempre é confiar no que Ele tem para as nossas vidas. Deus, Ele revela o seu plano a Abraão, mas Abraão, ele tenta fazer as coisas do seu jeito. Às vezes a gente tenta tomar o controle, às vezes a gente quer decidir como que a situação vai seguir, sem ao menos consultar se é a vontade do Senhor ou não para as nossas vidas. Sem lembrar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra vai dizer que Deus é que sabe os pensamentos que tem sobre nós, planos de fazer-nos prosperar, planos de bênção, não de maldição, e que os caminhos dele, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então, se nós queremos viver de acordo com os caminhos que Deus tem para nós precisamos abrir mão dos nossos. Não dá para eu querer alcançar aquilo que Deus tem para mim, se eu também não estou disposto a andar no caminho que Ele traçou para a minha vida. Não dá para eu querer ter a bênção que Deus reservou, fazendo as coisas do meu jeito. Não dá para ter as duas coisas. Deus quer nos ensinar que com Ele não se faz com jeitinho, não se faz da nossa própria vontade. Mas nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que nos dá segurança. Se nós queremos de fato conhecer o Deus da provisão. Se nós queremos conhecer Deus integralmente. E a terceira coisa que eu gostaria de que nós víssemos está em Gênesis 22, versículo 2. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Depois de tanto tempo esperando pelo cumprimento da promessa, Deus pede exatamente aquilo que tinha entregue a Abraão. E quantas vezes nós nos apegamos mais naquilo que Deus pode nos dar do que em quem Ele é para nós. Jó vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento de que aquilo que nós temos nas nossas vidas não foi pela força do nosso braço, não foi por algo que nós conquistamos, mas foi a permissão do Senhor e foi a sua bênção estendida para nós. Então, se Ele quiser tomar de volta, Ele tem todo o direito para fazer isso. Aqui, Deus, em toda a sua onisciência, poderia saber que Abraão estava disposto a sacrificar Isaque. Mas Abraão precisava saber se ele mesmo estava disposto a entregar o seu filho. Às vezes Deus nos pede coisas para que nós venhamos a entender e perceber qual que é o nível do nosso relacionamento com Ele. Porque se eu acho que não tem nada de errado em como eu tenho vivido, eu não vou buscar mudança nenhuma. Não tem nenhum problema, então eu posso continuar fazendo todas as coisas da mesma forma. Mas a partir do momento que eu percebo que existe algo na minha vida que está desalinhado com o plano do Senhor, que está desalinhado da sua vontade, da sua palavra, eu entendo que eu preciso de uma mudança. Nós precisamos perceber se estamos dispostos a entregar aquilo que tem nos feito andar em desobediência à vontade de Deus. E nós precisamos também aprender a olhar para a fonte da bênção e não apenas para o cumprimento da promessa. Não dá para perseguir mais a promessa do que
quem prometeu de fato. A palavra vai dizer em Marcos 16 e 17 que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e não serão contaminados. E se tomarem algum veneno mortal não irão morrer. Mas olha, perceba que a palavra utilizada é que os sinais acompanharão. Se acompanha é algo que vem por trás, é algo que vem como consequência. Deus não está dizendo persiga os sinais, não está dizendo persiga aquilo que eu posso te dar. Está dizendo me persiga e quando você me encontrar, você irá receber aquilo que eu tenho para te dar. Será que nós estamos dispostos a perseguir o Senhor? Porque o sinal daqueles que creem e podem viver essa promessa é de que quem quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia. Pois quem achar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim a encontrará. Então que nós estejamos dispostos a perder as nossas vidas, a abrir mão das nossas vontades, a nos colocarmos na cruz dia após dia. Pois entendemos que o melhor não é aquilo que nós podemos receber do Senhor, mas é estar com Ele. E se eu creio em sua palavra, se eu creio na sua mensagem, se eu creio nas suas palavras sobre a minha vida, então eu irei o perseguir até o fim. E não importa se a bênção vai me alcançar ou não, não importa o cumprimento de promessa alguma, o que importa é que eu esteja com Cristo, porque o sofrimento de Cristo e participar do seu sofrimento é a nossa maior glória. A palavra vai dizer que existe vinho novo. Em Joel, não lembro o capítulo agora, mas Deus vai dizer: eis que tenho vinho novo e azeite novo, trigo para satisfazê-los plenamente. Sabe por que Deus diz isso? Porque existia uma lei instituída pelo próprio Deus, de que eles deveriam trabalhar durante 6 anos na terra, e o 7º era um ano de descanso, mas que nada iria faltar a eles, porque Deus iria prover durante os outros anos, para que no 7º a terra pudesse descansar. E o povo sabia da lei, o povo sabia sobre Deus, mas o povo não confiava em Deus, porque só o conhecia em sua palavra, só acreditava, mas não confiava nele, não tinha relacionamento. Deus chega a dizer: olha, era melhor que vocês parassem com o sacrifício, parem de fazer culto, porque me dá nojo. Porque vocês rasgam as suas vestes para que todo mundo veja que vocês estão na casa de Deus, mas vocês não rasgam o seu coração e não se arrependem daquilo que vocês vêm fazendo. E por não confiar em mim, até mesmo o 7º ano que seria de descanso, vocês têm trabalhado. Às vezes a gente tem investido o nosso suor, investido as nossas vidas em coisas que não era para que nós estivéssemos gastando o nosso tempo. Deus tem coisas diferenciadas para nós, mas nós nos apegamos àquilo que nós mesmos queremos construir. Mas Deus ainda assim tem uma palavra de bênção para esse povo. Se vocês se arrependerem, se vocês voltarem atrás e começarem a seguir a minha palavra, eis que tenho vinho novo, azeite novo e trigo para satisfazê-los plenamente. Mas o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, porque senão o vinho vai ser desperdiçado e o odre também vai ser rompido. Sabe o que quer dizer? É que Deus tem porção nova para o nosso tempo, mas nós precisamos buscar estar sendo renovados. Nós precisamos nos desapegar daquilo que ficou no passado, daquilo que ficou para trás, daquilo que nos prende em desobediência, daquilo que nos prende em um relacionamento raso, daquilo que nos prende em uma falta de confiança com Deus e nos impede de avançar no conhecimento de quem Ele é. E nós precisamos buscar estar aptos para receber da sua palavra, da sua porção, do seu vinho novo. Deus tem mais para as nossas vidas. E Ele nos dá uma ordem muito clara que nós devemos obedecer.
Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Não é uma opção, não é algo apenas para aqueles que desejam algo a mais. É algo para ser vivido por todo aquele que crê no Senhor. Enchei-vos do Espírito. Não é apenas um conselho, é um mandamento. Mas nós fazemos tudo aquilo que tem desagradado o Espírito, que tem entristecido o Espírito. Sabe, em Gálatas 4, versículo 6, vai dizer que Deus pôs em nós um espírito que clama, Abba, Pai. Existe um espírito dentro de nós que tem clamado por mais de Deus. E chegou a hora da noiva começar a dizer o que diz o Espírito. Pois em Apocalipse está escrito, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Chegou a hora de começarmos a repetir aquilo que vem do Espírito. Chegou a hora de estarmos dispostos a largar mão dos nossos pedidos e começar a clamar pelo que o Pai clama e começar a clamar pelo que o Espírito clama. Ei, chegou a hora de dizermos vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, não é apenas para que Ele venha no grande dia e que Ele arrebatará a sua igreja, mas vem, Jesus, vem hoje. Vem no culto, vem nos nossos encontros, vem na minha casa, vem na minha escola, vem no meu trabalho. Venha, Jesus, venha no meu quarto, quando eu estiver a sós. Venha, Jesus. Estamos desesperados e nós precisamos mais, então venha. Mas como nós temos esperado para que Ele venha sem termos que clamar? Nós temos esperado que primeiro Ele entregue as suas bênçãos para depois nos entregarmos a Ele. Assim como Jacó disse, olha, se você me der bem, se você me der casa, se você multiplicar tudo aquilo que eu tenho construído, então você será o meu Deus. Como posso falar isso para aquele que já fez tudo por mim? Hebreus 11, 17 ao 19. Vai dizer, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Aquele que começou questionando Deus, como posso ter certeza de que o Senhor vai cumprir a sua palavra? Está encerrando, disposto a sacrificar o seu único filho. Porque no meio do caminho aprendeu a confiar no Senhor. Porque durante a sua jornada, ele foi sendo aperfeiçoado. O que mudou está no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus fala com Abraão mais uma vez e diz, Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Deus não diz, olha, seja perfeito e aí sim você vai poder começar a andar comigo. Deus faz um convite a Abraão, olha, esteja disposto a andar nos meus caminhos e você será aperfeiçoado por mim. Esteja disposto a se render, a se entregar, a me conhecer, a me buscar e você vai sendo transformado de glória em glória. Nós estamos muito acomodados com nós mesmos, esperando que o milagre aconteça primeiro, sem termos que pagar o preço, sem termos que entregar nada, mas chegou a hora de nos rendermos diante do altar do Senhor. Chegou a hora de entregarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, como oferta agradável diante de Deus. Chegou a hora de produzirmos incenso para ser ofertado na sala do trono. Chegou a hora de largarmos o nosso nível, os nossos caminhos, para andar com o Senhor.
Abraão precisava saber quem governava o seu coração. E hoje eu te pergunto, quem tem governado o seu? São as suas próprias vontades? É o seu desejo? É uma vida em desobediência daquilo que Deus já disse para você? Gostaria que nessa hora você ficasse de pé. Feche seus olhos nessa hora. Senhor Jesus, nós queremos reconhecer que nós temos falhado diante de Ti. Nós temos exigido tanto sem querer entregar nada. Nós temos ido semana após semana à Tua casa e nós não temos honrado e reverenciado o Seu nome. Nós não temos feito digno o Teu sacrifício. Oh Jesus, nós te amamos tão pouco. Nós temos te amado tão pouco. Eu tenho te amado tão pouco, Jesus. A sua vontade é que nesse lugar se levante uma geração que o persiga. Então ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Jesus, a confiar em Ti. Ensina-me a abrir o meu coração a Ti. Ó Espírito Santo de Deus, sonda e conhece o nosso coração. Encontre em nós desejo de estar contigo. Encontre em nós o amor pela Tua presença. Encontre em nós disposição para largar tudo aquilo que o Senhor pedir para Te seguir. Encontre em nós uma fé que nos move à obediência. Encontre em nós, Jesus. Volte seus olhos de favor e graça sobre esse lugar. Volte a sua mão de justiça e misericórdia sobre nós. O Senhor nos chama para mais perto. E qual será a nossa resposta? O Senhor nos chama para andar com Ele. E o que nós iremos fazer a partir de agora? Oh Jesus, desperta as nossas mentes para entender que não temos mais tempo a perder longe da Tua presença. Que não dá mais, Pai, para seguir os nossos dias como se o Senhor não estivesse falando aos nossos corações. Não, Pai, nós não queremos cegar os nossos olhos, não queremos tapar os nossos ouvidos, mas nós queremos que mesmo que o Senhor sussurre, sejamos capazes de reconhecer a Sua voz. Oh Pai, encontre liberdade nessa casa. Encontre liberdade no Teu Espírito aqui. E encontre liberdade nas nossas vidas, Pai. Nós queremos permanecer diante de Ti. Não importa o local que nós estejamos, mas que nós venhamos aprender a sermos obedientes. Não importa, Jesus, aquilo que o Senhor nos pede, mas nós queremos estar dispostos a abrir mão. Oh Pai, eu não peço por nada, além da Tua presença.
Se nós estivermos aqui semana após semana, mas o Senhor não estiver, então de nada adianta. E não nos mande ir para lugar algum se o Senhor não for conosco. Eu sei que a tua graça é capaz de encobrir uma multidão de pecados. Então que o teu perdão se volte a nós, para que possamos receber da porção nova que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Nós queremos avançar em novo nível como ministério. Queremos acessar o seu coração. Queremos tocar as tuas vestes. Queremos nos aproximar de ti. Oh, Jesus. Não é a nossa lepra que te faz impuro, mas é a tua santidade que nos purifica. Então que as brasas vivas que estão diante do altar de Deus possam nos encontrar esta noite. Rabaxê, fazendo tudo novo em nosso interior e nos levando para mais perto da tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.